mensagem, o estudo de hoje, é de certo modo uma continuação do estudo de quarta-feira passada. Nós retomamos de onde paramos. Mas quarta-feira que vem mudamos um pouco o assunto. É um estudo sobre o estresse. Eu acho muito importante que os irmãos venham. E não estou fazendo média para ter auditório, não. Mas é porque acho que pode ser uma bênção para nós. Um dos males deste século é o chamado esgotamento nervoso ou estresse. A pessoa vai indo muito bem na vida e de repente não consegue mais manter o controle sobre si mesma, sobre a situação. Não que ela esteja desestruturada, não que ela esteja com problemas sérios. Não, é uma pessoa normal, uma pessoa que não está desestruturada, simplesmente chega um momento em que ela não consegue continuar dirigindo as coisas e ela passa por uma crise muito grande. Às vezes acontece quando há uma promoção, a pessoa é promovida de função e na nova função simplesmente não consegue se aguentar. Às vezes acontece quando há muitas calamidades na vida da pessoa, uma atrás da outra. Há luto na família, há doenças graves. Às vezes acontece quando há desentendimentos com outras pessoas. Várias circunstâncias adversas podem fazer com que uma pessoa normal, em todos os sentidos, de repente não consiga aguentar, ou ela está com responsabilidades demais para a capacidade dela. No momento eu estou dirigindo 2 faculdades e estamos aqui na igreja e todos os colegas me dizem: olha, você vai ter um estresse, você vai ter um esgotamento nervoso. Já me deram esse aviso não sei quantas vezes. Bom, qual é o segredo de dirigir 2 faculdades e uma igreja e não ter um estresse, e não ter um esgotamento nervoso? Como é que se pode fazer para a gente não ser prensado pelas circunstâncias? E não pensem que não há problemas. Há problemas em todos os lugares e tensões fortes em todos os lugares. Também não quer dizer que eu seja capaz de vencer todas as situações. Mas há algumas coisas que a gente pode aprender, práticas, e que podem nos ajudar a lidar com essas situações de tensão. Depois, na última quarta-feira, será a última desta série, nós vamos estudar o que são problemas psicológicos, qual é a diferença entre um problema psicológico e possessão demoníaca, quando uma pessoa está possuída pelo demônio, o que nós devemos fazer, e o uso de drogas para ajudarem na solução de problemas mentais ou psicológicos, e como é que o crente deve reagir diante do uso destas drogas. Acho que muito importante esse estudo. Frequentemente me perguntam, como psicólogo especialmente, se eu creio em demônios e como é que eu sei quando uma pessoa está endemoninhada. Será que o crente pode ser endemoninhado? O crente pode ser possuído pelo demônio? O que é que ele deve fazer? Se pode, quando pode, como lidar com essa situação? São questões bem relevantes e importantes. Agora, na quarta-feira passada, depois de uma longa dissertação, e eu espero que hoje gravem realmente, porque muita coisa que eu tenho que falar eu não coloquei no esboço, de modo que se falhar lá, eu nunca mais vou lembrar o que eu tinha para falar. Nós terminamos dizendo que Deus pode, na sua soberania, voltar a dar à igreja um período no qual estejam acontecendo muitos milagres de cura. Mas nos últimos avivamentos espirituais, a característica tem sido uma ênfase muito forte na pregação, na convicção de pecado e na conversão e regeneração de pessoas.
Nem por isso tem deixado de haver curas, e nós entendemos que Deus pode curar e cura também nos nossos dias, embora não esteja fazendo isso em grande quantidade. Eu trabalhei aqui em São Paulo no congresso, se não me engano, Geração 79. É isso, Geração 79. O dirigente era Werner Böcklin, um alemão naturalizado americano. Werner Böcklin teve um câncer no estômago que praticamente consumiu todo o estômago e vários órgãos ao redor, partes de vários órgãos. Ele foi operado, removeram quase todo o estômago e partes dos vários órgãos ao redor do estômago. E os médicos deram por encerrada a vida dele, questão de apenas algumas semanas mais de sobrevivência, ou meses, e ele estaria morto. Não havia esperança médica para o caso. Vários pastores se reuniram, impuseram as mãos e oraram, e ele está vivo até hoje, trabalhando ativamente. Quando ele esteve aqui em 79, já era depois disso ter acontecido. Depois, quando eu estive em Amsterdã, 83, ele era o coordenador de Amsterdã, 83, e estava forte, com saúde. De modo que nós temos casos nos quais Deus tem operado e tem havido curas, e eu creio em curas. Mas nós terminamos dizendo que eu não sei quando vai haver uma cura. Existe o que nós chamamos de comissão para curar. Existe a comissão para evangelizar, eu devo estar sempre evangelizando e de pregar evangelho a toda criatura. E existe também uma comissão para curar, isto é, existe aquele momento em que Deus me dá a convicção de que Ele quer me usar para que alguém seja curado. Por exemplo, Paulo estava lá em Listra, havia muitos doentes naquela cidade, ele não se tocou por nenhum deles. De repente viu um paralítico, foi ao paralítico e disse: levanta-te e anda. E aquele foi curado. Ele recebeu uma comissão para curar aquele um, e aquele um foi curado. Vimos que quando há essa comissão, nunca há falha. Nunca existe da pessoa dizer você está curado e a pessoa não está curada. Nunca falha. Também vimos que a oração da fé significa uma fé que nos é dada de modo especial por Deus. Eu oro por qualquer pessoa que me tragam para orar porque está doente. Realmente, raramente passa um dia em que eu não esteja orando por alguém que eu sei que está doente. Esta é uma oração, não é a oração da fé. Esta é a oração. E muitas vezes já me trouxeram um relato de que alguém por quem eu orei foi curado. E ainda não faz 3 domingos, uma senhora estava me agradecendo, que uma pessoa pela qual eu orei ali na porta estava me agradecendo, tinha sido curada. Eu nunca mandei fazer exames médicos, ou raio-x, ou coisa parecida. Não tenho relato, não tenho fichário, não guardo os nomes, não guardo as pessoas, não estou fazendo um catálogo disso. Isso não teria valor nenhum no sentido do futuro, porque eu nunca sei quando uma pessoa vai ser curada. Nós oramos pelos enfermos, mas pode acontecer de, ao momento em que vamos orar por alguém, Deus dá a fé de que a pessoa vai ser curada. Então, existe a cura por uma oração comum, eu simplesmente oro e a pessoa eventualmente é curada ou não é curada. E existe a oração da fé, em que quando se está orando, vem uma convicção muito grande de que naquele caso Deus está respondendo e a pessoa está sendo curada. E então nós temos a certeza, a convicção de que naquele caso a pessoa sarou. Podemos dizer com certeza: você está curado, você sarou. É um milagre, é um milagre, tanto a cura como é um milagre esta fé que é dada à pessoa nesta oração da fé. Mas eu não posso programar
domingo à noite venham à frente todas as pessoas doentes que eu vou orar para que vocês sarem. Não posso fazer isso, porque eu não sei se naquela hora eu vou ter uma comissão para curar, se naquela hora vai me ser dada a fé para a oração da fé. E também, se for dada, não quer dizer que vá ser dada para todos. Poderá ser dada para um e não para os demais. De modo que eu não posso anunciar: tal dia vai haver curas, tal dia vai haver maravilhas. Eu não sei. Mas nada impede que Deus opere como Ele quiser, e pode ser que volte a haver na história da igreja um período em que haja uma proliferação de curas. Nós temos ouvido falar de que num grande avivamento que tem havido há uns 60 anos na África Oriental, tem havido muitas curas. Também na Iugoslávia, muito tempo atrás, eu ouvi dizer que estavam acontecendo muitas coisas extraordinárias. Nós ouvimos falar que na China comunista tem acontecido muitas coisas extraordinárias, até de mortos ressuscitarem. Eu não sei, essas notícias chegam com muita dificuldade, a gente não há como a gente apurar para saber da sua veracidade ou não. Eu creio que fora do Brasil, eu sei que fora do Brasil se diz que no Brasil está havendo um grande movimento de curas. Quando a gente vai falar a respeito do Brasil, fora do Brasil, o que os evangélicos estão ouvindo falar lá é que a igreja no Brasil é uma das que mais cresce no mundo. Sim, os irmãos estão vendo o Pedreira aí na televisão, tem um pastor que é candidato a vice-presidente e diz que tem o voto de 32 milhões de evangélicos. O número é grande, talvez não sejam 32 milhões, parece que são 25 milhões. O número não é muito diferente da verdade. E isso porque nós batistas somos só 600, 700 mil. As igrejas tradicionais, outras todas juntas, não chegam mais do que uns 700 mil. Então, dos crentes tradicionais só existe 1,5 milhão mais ou menos. O resto é tudo ou da Assembleia de Deus, ou da Congregação Cristã no Brasil, cada uma com os seus 8, 10 milhões de pessoas, e outros desses novos movimentos pentecostais, radicais, nós chamaríamos assim, que têm proliferado muito, Igreja Universal do Reino de Deus e outras com Deus é Amor, Brasil para Cristo, que dão muita ênfase à cura divina e que estão espalhadas aí pelo Brasil todo. De modo que eu não sei, quando a gente ouve daqui o que está acontecendo num outro lugar, se é a mesma coisa que os outros ouvem que está acontecendo aqui. Porque eu tenho dúvidas muito sérias, não é, quanto a estes movimentos de cura divina que anunciam que vai haver cura, que prometem que vai haver cura, que chamam à frente todos os enfermos porque vão ser curados. Eu até não teria objeção a que a igreja no culto tivesse um momento em que os enfermos viessem à frente e os pastores da igreja impusessem as mãos e orassem, desde que não houvesse confusão com o que está acontecendo com esses movimentos de cura divina. Por isso, o mais prático no nosso caso, para não criar confusão, tem sido que quando uma pessoa está enferma, chame a gente. E a gente vai e ora pela pessoa. Porque está havendo, se não houvesse esses outros movimentos, seria natural num culto a gente chamar à frente os enfermos e orar por eles, não vejo problema nenhum. Mas se eu fizer isso, com certeza vão anunciar de uma maneira diferente. E vão pensar que eu estou anunciando que vai haver curas. Eu não sei se vai haver curas. Eu posso orar pelos enfermos. Em determinado momento, Deus pode me dar a comissão de orar de tal maneira que eu sei que vai haver cura, a oração da fé. Mas pode ser que Ele não dê. E pode ser também que Ele cure sem me dar esta fé de que a pessoa vai ser curada. Eu, pelo menos, nunca tive essa experiência de receber esta unção especial e sair dizendo: eu sei que a pessoa foi curada. Isso nunca aconteceu comigo, mas eu creio que é bíblico, que isso pode acontecer. Aconteceu com Paulo, aconteceu com os apóstolos. Pedro e João voltaram-se: levanta-te e anda, não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, levanta-te e anda.
Naquela hora, eles receberam aquela comissão para curar. Então, isso é bíblico. Os apóstolos e outros receberam uma comissão que lhes dava certeza de que, naquele caso, Deus ia curar. E Deus tem feito isso através dos tempos, Ele pode voltar a fazer, e isso é perfeitamente possível. E aí nós terminamos na quarta-feira passada. E o tema de hoje, como colocado no nosso programa no boletim, é a função terapêutica da igreja. Terapia quer dizer cura. Então eu poderia chamar a função de cura da igreja. Bem, nós já vimos de que maneira nós trabalhamos com a questão da cura divina. Agora, é função da igreja ficar curando as pessoas? Se é, de que maneira? Também nós poderíamos chamar a mensagem por um outro título. Pode o médico ocupar o lugar do pastor? Pode o hospital ocupar o lugar da igreja? E o raciocínio seria o mesmo se nós quiséssemos perguntar: pode o Estado ocupar o lugar da igreja? Os princípios seriam os mesmos, embora eu vá focalizar mais na questão de cura. De vez em quando eu vou dar algumas coisas no sentido político também, porque nesse também os raciocínios, os princípios, a maneira de elaborar seria a mesma. Existe na sociedade, e eu creio que até mesmo entre os crentes de muitos lugares, uma sensação de que a igreja tradicional, nós batistas estaríamos incluídos nesta igreja tradicional, seria irrelevante. O que são as igrejas não tradicionais? São as igrejas pentecostais, são esses novos movimentos pentecostais, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, e todos esses movimentos são igrejas não tradicionais. Então, a ideia que se tem em muitos lugares é esta: estas igrejas novas, onde estão acontecendo todas estas coisas espetaculares, elas são a igreja onde o poder de Deus está se manifestando. Mas as igrejas tradicionais, então a nossa é uma destas igrejas tradicionais, estas igrejas não têm mais significado. Essas igrejas não têm mais razão de existir. Se ficarmos, então, diz esse argumento, com as igrejas tradicionais, já que elas não podem nos ajudar, já que elas são totalmente irrelevantes diante dos grandes problemas da vida, já que elas não têm poder, então nós vamos ter que recorrer ao psiquiatra, nós vamos ter que recorrer ao psicólogo. Para a solução dos problemas políticos, ela é irrelevante. Como eu disse, eu posso ir fazendo um paralelo com a parte política, e os irmãos completem o pensamento para eu não me demorar muito. No que diz respeito à parte política, o que eles dizem é que nós, igrejas tradicionais, somos alienadas. Nós não nos interessamos pelos problemas sociais e pelos problemas econômicos e pelos problemas políticos, e não estamos fazendo nada para resolver esses problemas. Nós perdemos até mesmo a capacidade de ajudar a pessoa nos seus problemas pessoais, as igrejas tradicionais. Nós não temos poder nem mesmo para ajudar as pessoas que estão vivendo alguma situação difícil na sua vida. Procurar um pastor para lhe fazer uma confidência já não está mais em voga, porque os pastores provaram que não são dignos de confiança. A gente procura o pastor, traz de um problema, faz de uma confidência, e no domingo seguinte vê o que a gente contou para ele sendo usado como ilustração do sermão. E, embora ele não diga um nome, as pessoas acabam concluindo e descobrindo quem foi que procurou o pastor. Outros acham que os pastores não temos mais tempo para atender as pessoas nos seus problemas. Eu me lembro quando eu era junior, por exemplo, o
pastor da igreja metodista que nós frequentávamos, que ainda está vivo, mora lá em Perdizes, esteve lá na minha posse no seminário, direção do seminário de Perdizes, Pacite, se não me engano o nome dele. Ele ia lá em casa jogar botão comigo, toda hora, e ficava para o almoço também, e almoçava lá com a gente. Era o amigão da família, era o pastor que se assentava com a gente, que conversava com a gente, que gastava muito tempo com a gente. Hoje os pastores estão muito sobrecarregados e os membros das igrejas sentem que, se forem procurar o pastor, estão perturbando, porque ele tem muita coisa que fazer e não tem tempo para atentar para os problemas que as ovelhas têm. Bem, se as igrejas tradicionais às quais nós pertencemos, de um lado, nós não temos poder para curar e fazer milagres. De outro lado, aquela ajuda que nós dávamos em termos de ajuda aos problemas pessoais das pessoas, e aconselhamento e coisas assim, já nós não estamos mais dando. As pessoas não mais confiam nos pastores, ou acham que os pastores estão sobrecarregados, ou acham que os pastores não vão conseguir ajudar em nada. Então, para quem nós iremos apelar? A quem nós iremos buscar com os nossos problemas? Quando eu era criança, a resposta natural a esta pergunta seria: se nós não formos procurar no pastor a pessoa que possa nos ajudar. E realmente eu nunca me lembro da minha família ter procurado o pastor. O pastor nos procurava em casa. Também não conversava sobre nenhum problema. Ele brincava, contava piada, ficava com a gente algum tempo, almoçava com a gente, mas nunca me lembro que tenha tido uma reunião em casa em que o pastor realmente discutiu com a gente, ou a gente discutiu com ele alguma coisa mais séria. Mas se é essa a situação da igreja tradicional, ela não tem o poder das igrejas novas. Ela não preenche as necessidades dos membros da sua igreja. Então os membros da igreja e a sociedade, de um modo geral, vão procurar quem? Eu me lembro de uma pessoa que em casa era sempre bem-vinda e que ajudava bastante a gente. Era o médico da família. O filho dele foi secretário da saúde há pouco tempo, desse médico em questão, Dr. Altenfelder. Ele foi o parteiro para eu nascer. Morava em Guaratinguetá, onde eu nasci. Depois nós viemos para São Paulo e, por coincidência, ele também veio para São Paulo. E eu tive só um médico praticamente na vida até a minha adolescência, Dr. Mário Altenfelder. E se eu tinha algum problema, telefonavam para ele, ele vinha em casa, sem pressa, sem correria. E ele se assentava e conversava comigo um tempo enorme. Ele não vinha apenas para auscultar, dar uma receita e sair. Ele conversava. Ele conversava muito com meu pai. E meu pai contava para ele os problemas que ele estava enfrentando. E os problemas do nosso lar ele conhecia. E houve várias crises de saúde em casa, eu me lembro. Minha mãe, por exemplo, alta madrugada, ela teve que ser levada para o hospital. Quem foi que foi chamado? Dr. Mário Altenfelder, eu me lembro dele. A casa era no sobrado, eu era pequeno, devia ter 8 ou 9 anos. Mas ele e meu pai carregando minha mãe, descendo a escada, pondo no carro dele, nós não tínhamos carro, e levando minha mãe para o hospital. Era um tipo de médico que era uma figura de pai dentro da família. Talvez devêssemos naquela ocasião também ter chamado o pastor, não é? Mas não foi chamado o pastor. Foi chamado só o médico. E esse médico fez as vezes de médico, e não era crente, mas de médico e pastor. Porque ele era o amigão da família, aquele com quem a gente podia sempre contar. E o que é que a própria família minha fazia? Ao invés de recorrer ao pastor,
sempre se recorria ao médico. É bom a esta altura a gente fazer uma pequena retrospectiva histórica, que tem lastros na atualidade também. Numa tribo indígena, os irmãos já ouviram falar que existe o cacique, que é o chefe da tribo. Mas existe uma outra figura que às vezes manda muito mais do que o cacique. É o pajé. Quem é o pajé? Ele é o médico da tribo, ele é o farmacêutico da tribo, ele é o enfermeiro da tribo, ele é o sacerdote da tribo. Ele reúne numa só pessoa a figura do pastor e do médico. Todo problema que qualquer pessoa da tribo tenha, essa pessoa vai levá-lo a quem? Ao pajé. O sacerdote, antigamente, era o pajé. Qualquer problema que a pessoa tivesse, ela levava a quem? Ao sacerdote. Hoje nós sabemos teologicamente que todos os crentes somos sacerdotes. É a doutrina no Novo Testamento. Mas quando nós temos um problema, nós não levamos nem a um outro irmão, que é um sacerdote como nós, nem ao pastor, que é um sacerdote como nós, mas também é o pastor. Nós não confiamos nos outros irmãos. Se a gente conta um problema numa classe de escola dominical, no domingo seguinte toda a igreja sabe. Não dá para confiar. Se a gente procura um irmão para dizer-lhe que tem uma dificuldade no lar, daí a pouco todo mundo na igreja está sabendo que a gente tem uma dificuldade no lar. A quem levar os problemas? A quem recorrer? De modo que o pastor, que poderia ocupar o lugar de sacerdote, dentro de um sacerdote especial, porque todos somos sacerdotes, não está cumprindo sua função, ou porque não se confia nele, ou porque ele não é capaz, ou porque ele não tem tempo, ou porque dá a ideia de que não tem tempo, que está sobrecarregado. Então a gente não vai amolá-lo e procurá-lo com estas coisas. O pastor está muito ocupado ou não é capaz. Nesta situação, a gente entra numa espécie de caos, de desespero, de desesperança, de frustração. E a reação normal da igreja nessas circunstâncias é achar que existe uma solução mágica em algum lugar. Por isso surgiram uma das razões, porque surgiram esses movimentos que eu chamo de falsos movimentos de cura divina. Por que eles surgiram? Porque as novas igrejas apelam tanto para a cura divina e coisas parecidas, para dizer, olha, nós somos o pajé. Voltou a haver o pajé. Voltemos para o tempo das tribos. Existe um pajé, é o pastor da igreja, é o missionário, geralmente é o missionário que eles chamam. É o missionário Manuel de Melo, é o missionário Davi Miranda. Ele reúne tudo. Venham a ele porque ele tem capacidade para resolver todos os problemas. Politicamente falando, as igrejas católicas, por exemplo, criaram as comunidades eclesiais de base. A função do padre passa a ser treinar os membros da sociedade para terem uma participação ativa na sociedade. Então, o que nós temos? Que aquele pajé passa a ser o missionário nestas igrejas novas. E os crentes e o pastor nas igrejas tradicionais aparentemente ficam descaracterizados. Somos os pastores administradores. São os membros, pessoas que frequentam a igreja, entram e saem, batemos papo, contamos piada, ouvimos o culto, mas não podemos lidar uns com os outros em termos de ajuda mútua, porque ninguém confia em ninguém. O próprio membro da igreja, se tiver um problema, por exemplo, de homossexualismo, não vai procurar o pastor,
Porque o pastor a primeira coisa que vai fazer é levar o assunto para a Assembleia da Igreja para excluí-lo. Então, como eu vou contar para o pastor que eu sou um homossexual, se ele vai ser obrigado por dever de consciência, tem uma responsabilidade em seguida de me levar o meu nome para a Assembleia da Igreja para eu ser excluído? Então eu não conto para ele. Eu vou contar para alguém que não vai me excluir da igreja. Mas se eu contar para um membro, esse membro vai contar para o pastor. Então eu não posso contar para um membro da igreja também. Então eu vou contar para quem? Vou contar para o médico. Será que pode a igreja ser substituída pelo hospital? Será que os pastores e os membros da igreja podemos ser substituídos pelos médicos? Eu quero dizer que os médicos e o hospital e o Estado nas questões políticas não podem substituir a igreja. É verdade que todos esses problemas que eu estou mencionando existem. É verdade que tudo isto está acontecendo. Mas deixe-me mostrar primeiramente por que é que no momento presente a situação está muito crítica, porque não tendo o pastor, também não se tem o médico. Ficou-se sem ninguém. Em primeiro lugar, já não existe mais o médico de família. A quem a gente tinha como uma figura amiga em casa e paterna, a quem a gente podia contar os problemas da família, que se sentava e conversava com a gente e procurava orientar a gente. Esse médico de família, a quem a gente podia confidenciar as coisas, desapareceu. O que que hoje existe na medicina? No médico que foi durante algum tempo, de certo modo, o substituto do pastor em muitos casos, é que cada vez os médicos têm menos tempo para nos atender. E não havendo médico de família, nós cada vez falamos com um médico diferente. Ainda assim, quando a gente vai ao médico, tenta abrir o coração e contar em 5 minutos coisas que em 20 anos não contou na igreja para ninguém e que estavam perturbando a gente profundamente. Mas quando a gente faz isto, ao invés do médico ouvir e orientar, ele fica impaciente. Nós estamos gastando o tempo dele indevidamente. Ele está ali para dar um remédio e ver o paciente seguinte. Então há uma comunicação atualmente muito pobre entre as pessoas e os seus médicos, o que justifica o nascimento de tantos movimentos de cura divina. A grande massa da população ficou sem ter um médico de família, não tem a igreja, não tem o pastor e precisa de alguém com quem possa se comunicar sobre os seus problemas. E não tem com quem se comunicar sobre os seus problemas. Então surgem igrejas que dizem: conosco vocês podem se comunicar, porque continua havendo necessidade de alguém que nos ouça, que seja simpático. Mas os médicos hoje estão muito ocupados. Não há os médicos de clínica geral. Para chamar um médico em casa, eu não sei nem como é que se faz hoje em dia para chamar um médico que vem em casa. Eu tenho lá da Golden Cross um livro desse tamanho de médicos, mas não tem nenhum lá que diga que vem na minha casa. Quando a gente tem uma pessoa doente em casa, ardendo em febre, tem que levá-la ao médico. Vou levar ao médico. Hoje só se fala em levar ao médico. Não há mais o médico que vem em casa. Alguns meses atrás, o Arthur ficou, o garotinho, né, ficou doentinho e o médico dele veio. É do convênio. Ele não tinha obrigação de vir. Telefonou-se, ele veio. E não cobrou. Mas isso é uma novidade. Eu fiquei surpreso. Porque ele se transformou, de certa maneira, num médico da família. Mas meu genro já tem estado ameaçando mudar de emprego toda hora. Se mudar de emprego, muda de convênio. Se mudar de convênio, vai mudar de médico. E acabou. Já não é mais. Já não tem mais isso. Bem, nós vivemos, porém, no século em que surgiram nós, né? Os psicólogos, os psicoterapeutas e os psiquiatras surgiram. Esta classe disse: nós vamos ser o pajé.
Na verdade, a psicoterapia, a psiquiatria e a psicologia, em muitos dos seus escritos, se propõem a ser o pajé da nossa sociedade do século XX. As pessoas precisam de alguém com quem falar. Nós estamos aqui. As pessoas precisam de alguém que as ouça. Nós estamos aqui. As pessoas precisam de alguém que as oriente. Nós estamos aqui. Então não vamos mais ao pastor, não vamos mais aos outros membros da igreja. A igreja se tornou irrelevante novamente. Irrelevante, no começo, substituída pelo médico da família. Desapareceu o médico da família, surgiu uma outra coisa. As pessoas que gastam horas por semana nos ouvindo e nos orientando. Elas dizem que podem nos ajudar. E que podem fazer muita coisa que nem a igreja e nem os médicos podem fazer. São um novo pajé. Mas o que aconteceu com a psiquiatria? Ela surgiu para ajudar as pessoas. Mas vá a um psiquiatra hoje. Depois de 3 minutos ele já está receitando e despedindo a pessoa. Ele não tem mais tempo para ouvir as pessoas. E se elas quiserem gastar tempo do psiquiatra para contar os seus problemas, eles começam a ficar nervosos. Eles não têm paciência para ouvir os problemas. Em 3 minutos eles fazem um diagnóstico. Um psiquiatra treinado é capaz de fazer um diagnóstico em 3 minutos. Não precisa de mais do que isso. Um psicólogo treinado deve ser capaz de fazer um diagnóstico em 3, 4, 5 minutos. E o psiquiatra receita, tchau, 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 acabou. Eles surgiram como o pajé, mas não são o pajé. E o psicólogo? O psicólogo cobra cada vez mais caro. De modo que ele atende cada vez um número menor de pessoas. Quem vai ao psicólogo e é atendido por um psicólogo? Um pequeníssimo número da sociedade, que paga uma fortuna para que alguém ouça o que ele tem para contar. E o psicólogo só trata de um pedacinho do homem, dos seus problemas emocionais, dos seus problemas psicológicos. Com exceção de algum psicólogo crente que faça diferente, eu estou falando de um modo geral da psicologia secular, como existe, o psicólogo trata só da parte mental ou emocional da pessoa. Ele não vai tratar da parte espiritual, ele nem crente é. São meia dúzia de crentes que existem em São Paulo. Para 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 psicólogos, existem 5 ou 6 crentes. Quer dizer, de um modo geral, se vai a um psicólogo, ele só vai tratar da parte emocional. Se for um crente, ele vai tratar da parte espiritual também, não como psicólogo, mas como crente. De modo que, se é que a psicologia pode ajudar a várias pessoas, as pessoas, ela é elitista. Dizem que a gente tem que escolher entre morrer louco ou morrer mendigo. Porque para sarar gasta todo o dinheiro que tem e o que não tem. Então sara, mas morre de fome. Mendigo, porque gastou todo o dinheiro. O fato é que a psicologia, como ciência, não se propõe tratar do homem todo. Quando eu fui fazer a minha tese de mestrado em psicologia, eu queria tratar de Freud no sentido da abordagem antropológica de Freud. O que Freud pensa do homem. Foi rejeitada a minha tese. Freud nunca disse o que ele pensa do homem. Ele só disse o que ele pensa do inconsciente, dos problemas emocionais. Ele não tem um conceito de homem. Não há a pessoa na psicologia. Há o aspecto emocional apenas. Não se trata da pessoa. Trata-se de alguns problemas que a pessoa tem. Então, a pessoa como um tal fica sem ter quem possa dar atenção a ela. Então, esta é a nossa situação. Nós não temos mais o pajé, nós não temos mais o médico da família, o pastor e os membros das igrejas tradicionais estão desacreditados e surgem os próprios psiquiatras e psicólogos, no que podem ajudar, ajudam a uma faixa muito pequena,
num pedaço muito pequeno da pessoa e não na pessoa toda, como um todo. E o que está acontecendo? Então surgem os aproveitadores da situação, não é? E então surge uma porção de movimentos que exploram este vazio, este vácuo que existe. Agora, como é que uma pessoa, olhando para as igrejas tradicionais, em comparação com estas novas igrejas, que têm a aparência de serem o novo pajé, de poder ir ao encontro das necessidades da pessoa, quando as igrejas tradicionais estão fracassadas aparentemente, como é que a pessoa olhando para isso vai reagir? Ela vai dizer: as igrejas tradicionais não são mais relevantes, são irrelevantes. Lá não há poder. A igreja perdeu o seu poder terapêutico. As novas igrejas têm esse poder terapêutico. 15 dias atrás telefonou para casa uma ovelha minha, que foi minha ovelha 27 anos atrás, coisa parecida, 26 anos atrás, um grande amigo da minha esposa e meu. E grande surpresa minha, está na Congregação Cristã do Brasil. Um senhor hoje, tem netos já. Não doutrinei direito não. Está lá. Por quê? Ele me disse pelo telefone: pastor, eu choro na rua, choro dirigindo o carro, tenho tido crises de depressão, preciso falar com o irmão. Por isso me telefonou. Mas eu estou na Congregação Cristã do Brasil, você sabe, lá é a igreja que mais cresce no Brasil, uma igreja muito viva, uma igreja isto, uma igreja aquilo. Aparentemente não está conseguindo resolver o problema de depressão dele, por isso ele me telefonou. Mas ele foi para lá por quê? Porque sentiu que aqui não havia quem o ajudasse. E encontrou talvez esperança de que lá, nestas igrejas que prometem tantas coisas, pudesse haver alguma ajuda, algum socorro para ele. Nós temos que então a esta altura nos perguntarmos com muita seriedade: nós, as igrejas tradicionais, fracassamos? Qual é a nossa função? Qual é a nossa função terapêutica? O que é que nós devemos fazer? Então nós temos que perguntar, fazer uma pergunta de natureza teológica, doutrinária, muito séria, muito profunda. Qual é a função da igreja? Para que existe a igreja? E eu diria que há duas respostas. Existe a função primária e a função secundária. E nós vemos isso de maneira bem clara no ministério do Senhor Jesus Cristo. Função primária no ministério de Jesus Cristo: Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Qual deve ser a função primária, principal, fundamental da igreja? Buscar e salvar o que se havia perdido. Onde é que deve se manifestar de maneira muito poderosa o poder da igreja, se é que eu posso usar essa redundância? Em ela pregar um evangelho que leva as pessoas a se converterem. Essa é a função primária da igreja. Então nós perdemos o poder na medida em que não estejamos vendo conversões. E estamos mantendo o poder na medida e cumprindo a nossa função primária, na medida em que estejam havendo pessoas sendo salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não fez apenas buscar e salvar o perdido. Jesus Cristo realizou curas também. Ele ajudou as pessoas. Isto é a função secundária. Quando Cristo realizava curas, na verdade, elas estavam muito relacionadas com a função primária de buscar e salvar o perdido. Porque eles são chamados, as curas são chamadas na Bíblia de sinais, de alguma coisa que provava para as pessoas que Jesus Cristo era o Messias prometido. E provando que era o Messias, ele era o Salvador. De modo que as curas eram sinais que apontavam para a função primária. Isto é,
estes eventos secundários, cura, ajuda às pessoas, tinham por finalidade a função principal, primária, que era a conversão das pessoas. Um sinal que mostrava que Jesus era o Messias que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje em dia, as igrejas tradicionais, sentindo-se fracas e não vendo conversões, e não vendo o poder de Deus se manifestar e almas serem transformadas e serem salvas pelo Senhor Jesus Cristo, tem a tendência a dar mais ênfase aos aspectos secundários da função da igreja. Não são coisas erradas, mas são coisas secundárias. Devemos ter o primário, o fundamental, a conversão de almas, e devemos também ter o secundário, ajudar as pessoas, por exemplo. Mas as igrejas tradicionais, quando perdemos o poder espiritual de pregar um evangelho que converta pessoas, para continuarmos mantendo as pessoas na igreja, para continuarmos tendo uma razão de ser da nossa existência, as igrejas tradicionais, já que não queremos apelar para coisas espetaculares, para curas divinas e coisas assim, nós ficamos dentro do que não é errado, mas não é o principal. E nós temos a tendência de achar que a igreja é o lugar de fazer as pessoas felizes, de fazer as pessoas se sentirem bem, de fazer as pessoas se sentirem alegres. Esta é a função da igreja. Fazer a coisa de tal maneira que quando as pessoas entram na igreja, alguma coisa faça bem para elas. Por exemplo, a igreja vai exercer uma boa influência moral sobre os nossos filhos. É bom levar as crianças à igreja, vai ter uma boa influência sobre eles. É bom ir ao culto, assistir os hinos, todo o cerimonial, participar da ceia, porque isso ajuda a gente a se sentir bem. Há uma senhora, membro da nossa igreja, que sempre quando é dia de véspera de ceia, ela me telefona para casa: amanhã vai haver ceia, se eu me esquecer ela me lembra. Porque ela não pode vir sempre, mas ela vem no dia que há a ceia. Parece que há uma forma de terapia, não é? E hoje existem então uma porção de pregadores pregando o evangelho positivo. Pensamento positivo, pensamento da possibilidade. Norman Vincent Peale, Richard Schuller. Eles não estão pregando uma coisa necessariamente errada, só que eles estão deixando de pregar o evangelho. Estão falando de coisas secundárias, que até podem ser encontradas na igreja, mas que não são a função primária da igreja. O erro no caso deles é que deixaram a função primária e estão se concentrando na função secundária da igreja. A função primária da igreja, o teste para saber se a igreja está cumprindo a sua missão, é ela estar levando o homem a restaurar o seu relacionamento com Deus. Isto é, a igreja não é centrada no homem, mas ela é centrada em Deus. O hospital pode ajudar e ajuda, o médico pode ajudar e ajuda nas questões secundárias, mas nem o hospital, nem o médico, nem o Estado pode nos ajudar na questão principal, que é restaurar o relacionamento do homem com Deus. Isto só a igreja pode fazer. E a igreja muitas vezes abandona isso, deixa de fazer isso e tenta ser o hospital, tenta ser o Estado, resolver todos os problemas políticos do país. Ela quer ser ela o Estado, ela o hospital. Por quê? Porque deixou a sua função primária, fundamental, que é restaurar o homem com Deus. A questão real, central, primordial, é este restauramento do relacionamento vital entre o homem e Deus. O médico também precisa da igreja para isso. Os estadistas e políticos também precisam da igreja para isso.
Há uma coisa que só a igreja pode fazer: é mostrar como é que o homem pode restaurar o seu relacionamento com Deus. Ninguém mais pode fazer isso. Todos os outros precisam da igreja para isso. O hospital não faz isso, a psiquiatria não faz isso, a psicologia não faz isso, o Estado não faz isso. Todos eles dependem da igreja para o restabelecimento do relacionamento com Deus. A igreja diz: o problema central do homem não é a doença, não é o mal-estar, não é se sentir infeliz, não é nada disso. Não é não ter o que comer, não é haver má distribuição de renda, não é haver inflação, não é haver apartheid na África. Há um problema que antecede a tudo isto: é que o homem é um ser que está em rebelião contra Deus. E nós temos que lidar com este problema da rebelião que existe no homem. O resto são consequências desta rebelião do homem para com Deus. Porque o homem está em rebelião contra Deus, ele tem uma vida centrada nele mesmo. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é egoísta, ele é invejoso, ele é ciumento, ele é agressivo. Por isso existe tanta violência. Ele trabalha demais, ele é lascivo, ele tem paixões carnais dominando a sua vida, é controlado pelos seus desejos da carne. Mesmo os homens mais intelectuais não têm poder sobre os seus próprios instintos. Os instintos os controlam. E o resultado é que a pessoa fica cansada. Vive cansada, com remorso, se sente fracassada, recorre às drogas, ao álcool, a outras coisas. E ela pergunta: vale a pena viver? O que é que a sociedade faz diante disto? Ela dá paliativos, ela trata dos sintomas. Só a igreja pode tratar da causa, que é a rebelião do homem contra Deus. A sociedade só pode tratar, quer pelo Estado, quer pelo médico, quer pelo hospital, quer por quem quer que seja, só pode tratar dos sintomas. E às vezes é perigoso tratar dos sintomas sem levar em conta a causa. Quando a pessoa tem uma dor na barriga, pode ser perigoso dar um remédio para tirar a dor. Eu me lembro quando a Cleusa uma vez caiu lá em casa, teve um problema, estava doendo, e pediu um remédio para tirar a dor. E quando o médico chegou, disse: não deviam ter dado o remédio para tirar a dor, porque a dor me ajudaria a diagnosticar o que é que aconteceu. Tirando a dor, é mais difícil eu descobrir como é que ela está. Então, às vezes, quando a gente tira o sintoma sem ir à causa, a gente piora o estado da pessoa, porque vai camuflar o problema e vai tornar difícil descobrir a causa. Mas o Estado, a igreja, o médico, etc., só podem lidar com os sintomas. Não podem lidar com a causa. Só a igreja pode lidar com a causa. E a causa é o relacionamento do homem com Deus. O que é este homem? A sociedade diz: é apenas um animal, mais um animal. Então não devemos nos surpreender quando ele age como um animal. É o natural dele. Mas a igreja diz: não, o homem foi feito à imagem de Deus. Ele precisa de Deus. O seu problema está na sua rebelião contra Deus. E só a igreja faz isso. E se a igreja, que é a única que faz isto na face da terra, deixar de fazer isto para curar o corpo, para curar os problemas emocionais, para tratar das questões políticas, quem vai fazer o que ela devia estar fazendo? Ficamos sem ninguém cuidando dos problemas espirituais.
porque é só ela que pode cuidar. Eu não tenho muita experiência com esses movimentos de cura divina, mas a pequena experiência que eu tenho é que eu nunca ouço o evangelho sendo pregado. Eu nunca ouço o problema da rebelião do homem contra Deus sendo apresentado. Eu nunca ouço o problema do arrependimento sendo apresentado. Falta a única coisa que a igreja precisa fazer e que só ela pode fazer. E quando ela deixa de fazer isto, ninguém mais vai fazer isso na face da terra. Porque só ela pode fazer isso. Jesus nos deu 2 grandes mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a si mesmo. E a ordem é esta: enquanto eu não conhecer Deus e não amar Deus, eu não sei quem eu sou. E enquanto eu não souber quem eu sou, criado à imagem de Deus, e que Deus me ama, eu não vou poder amar o meu próximo, porque eu também não saberei quem é o meu próximo. A sequência tem que ser: primeiro eu conhecer Deus e amar a Deus, para então eu saber quem eu sou, para então eu valorizar o meu próximo, para então eu poder amar o meu próximo. Só a igreja pode apresentar a mensagem do perdão dos pecados. A psicologia ajuda nos casos de um sentimento de culpa falso, mas a psicologia como tal não pode fazer nada com a culpa. Nem a psiquiatria, nem as drogas. Eu posso dar um comprimido para quem está com sentido culpa, aquilo não vai resolver o problema da culpa dele, pode camuflar os sintomas, mas só o sangue de Cristo remove a culpa. E só a igreja prega o sangue de Cristo. Só a igreja tem este remédio. Só ela pode fazer isto. Este perdão dos pecados é a mensagem central da igreja. Só ela tem. E ela não pode trocar esta mensagem por alguma outra coisa. E se ela o fizer, então ninguém estará fazendo isso, porque só ela pode fazer isso. Por isso João 3,16 é o centro do nosso trabalho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando pregamos isso, não estamos sem poder, pelo contrário, é aí que nós estamos sendo poderosos. Paulo disse: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É aí que está o poder da igreja. Quando ela tem um evangelho para pregar, que transforma as pessoas. Quando a sociedade pensa que ela pode curar o homem dos seus problemas físicos, tudo bem, dos seus problemas emocionais, tudo bem, e dos seus problemas espirituais, ela está errada. Só a igreja pode fazer isso. E qual é então a função da igreja? A função primária da igreja é pregar este evangelho. Mas a igreja tem funções secundárias. Jesus também curou. Jesus também ajudou as pessoas. Jesus também se moveu de compaixão e multiplicou os pães para alimentar aqueles que estavam famintos, e o fez 2 vezes. A igreja também pode fazer isto, desde que seja dentro do contexto da sua mensagem principal, desde que seja dentro do contexto do evangelho que ela prega, e não em substituição ao evangelho, mas como um corolário, como uma consequência do evangelho. Como consequência do evangelho, a igreja deve e pode aconselhar as pessoas. Quem melhor do que os crentes, que todos somos sacerdotes, para nos aconselharmos uns aos outros e aconselharmos as pessoas de fora da igreja? Os de fora da igreja deveriam sentir que podem procurar um crente, porque ele é um sábio, e ele tem uma palavra oportuna, na hora certa, de ajuda. Mas ele vai também trazer a pessoa ao problema central da rebelião contra Deus. A igreja pode curar.
fisicamente. Nós oramos pelos enfermos e cremos que Deus pode operar. A igreja pode se dedicar à educação, por isso temos escolas. Na verdade, os hospitais e as escolas foram, ao longo da história, sempre de iniciativa do cristianismo. Estudem a história e vejam que, desde o início, quem vem fundando escolas e vem fundando hospitais são a igreja. Depois o Estado e entidades particulares começam a imitar. Mas quem tem sempre dado prioridade à educação, aos hospitais, assim por diante, tem sido a igreja. A igreja tem uma interferência na vida política, ela prepara cidadãos que a representem na vida política, que atuem na vida política. A atuação da igreja é por intermédio dos membros que participem ativamente da vida política. Ela não é um partido político, ela não é o Estado, mas ela prepara pessoas que vão participar ativamente. Então a igreja tem uma função secundária e deve fazê-lo. É pena que se sinta que o pastor não pode, não tem tempo, está muito ocupado, ou não se pode confiar nele para falar-lhe, porque isso seria uma função do pastor, também ser conselheiro. É pena que se não confie nos crentes mais, uns nos outros, sabendo que se conta um problema para alguém, se espalhou para toda a igreja. É pena. É pena que quando se conta um problema grave, ao invés de se ter uma palavra de perdão e de restauração, se tem um dedo em riste de acusação e se pensa mais em exclusão do que em cura. É pena quando essas coisas começam a acontecer na igreja e ela vai perdendo o seu lugar secundário, porque então surgem outras instituições, outros grupos que vão ocupar, e que vão ocupar de modo errado, de modo desastroso, porque nós falhamos, outros vão surgir para fazer aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Mas temos que ter sempre em mente qual é a função primária da igreja. E a grande pergunta nossa é esta: estamos pregando este evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Enquanto a igreja estiver fazendo isso, ela está centrada no eixo no qual ela deve se manter. Na hora que ela deixar de fazer isso, ela deixou o eixo, ela saiu do centro do seu trabalho. Agora, como disse, isso não quer dizer que a igreja também não exerça as suas funções secundárias. E quando a igreja deixa de exercer também as suas funções secundárias, ela é substituída por um falso substituto, por uma pessoa falsa, por uma instituição falsa. Nós deveríamos ser uma comunidade terapêutica. Nós deveríamos ser, como igreja, um lugar onde o amor de Cristo reinasse de tal maneira que uns aos outros nos ajudássemos a carregar os fardos, uns aos outros orássemos mutuamente, sentíssemos que poderíamos abrir o nosso coração uns aos outros e encontraríamos pessoas abertas para nos socorrerem, nos ajudarem, nos amarem, nos carregarem junto conosco os nossos fardos. E se os nossos pastores estão muito ocupados com tantas coisas, a pergunta deve ser feita: por que é que isso está acontecendo? Não há uma maneira de se corrigir esse erro? Eu vejo lá nos seminários, por exemplo, os nossos seminaristas não são ajudados pelas igrejas para poderem estudar. Então eles se viram. Eles arranjam um emprego, vão trabalhar, são talentosos, logo estão ganhando 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil cruzados. Quando termina o seminário, a igreja convida e fala: eu ofereço 1.000 cruzados. Ele está ganhando 6 mil. E ele não vai. Ele não pode trocar. Mas quem foi que o ensinou a não trocar os 6 mil agora pelo 1.000? Foram as próprias igrejas, que deviam tê-lo sustentado enquanto ele era seminarista, para ele não precisar fazer outras coisas.
e que agora que os obrigaram para poder estudar a fazer outras coisas, porque não o sustentaram. E então, quando ele termina o seminário, ele não tem condições de ser pastor, porque ele já tem um padrão de vida diferente do padrão de vida do pastor. Eu estava vendo na revista Veja, na Vejinha, né, cidade de São Paulo, com a minha esposa essa semana, os salários iniciais das diversas carreiras. Tem lá umas 15 carreiras. E os salários depois de 15 anos. E eu verifiquei que os pastores, de um modo geral, não ganhamos, depois de 30 anos de pastorado, o que um jovem recém-formado, na maior parte das profissões, ganha. Muito menos o que eles ganham depois de 5 anos. Estávamos vendo uma em particular lá, começa quando formado um engenheiro mecânico, né? Porque meu genro é engenheiro mecânico, então estávamos vendo lá como é que é. Ele ainda vai se formar, não é formado. Recém-formado, 5 mil. Depois de 5 anos, 15 mil. Porém, um pastor ganha 15 mil. O problema é que nenhum pastor, quase nenhum pastor ganha 5 mil também. Então o que acontece? Ele tem que se sobrecarregar. Para poder ver os seus filhos indo para a escola e pagando a escola para os seus filhos e dando uma educação para os seus filhos, ele tem que fazer mais alguma coisa, trabalhar. Então ele está ocupado mesmo, está. Porque ele está fazendo muita coisa para poder conseguir sustentar a sua casa. Eu gasto em média, por exemplo, este mês gastei 500 cruzados novos, é mais ou menos por aí, de livros que eu compro dos Estados Unidos todo mês. Regularmente, sem faltar um mês, religiosamente. Minha biblioteca vale milhões de cruzados novos. Uma fortuna. Está aí, a salinha, aqui na igreja. Mas eu visito os pastores, meus colegas. Eles não têm nada. Eles nunca poderiam falar sobre os assuntos que eu estou falando com os irmãos. A maior parte nunca poderia pregar os sermões que eu tento trazer aos irmãos. Porque eles são fruto de uma biblioteca muito grande, mas muito cara, que os pastores não podem ter. Então nós condenamos os pastores a não poderem realmente realizar o seu trabalho. O seminário tem dificuldades. Onde ter professores pagando 12 cruzados a aula? E somos talvez o que melhor paga no Brasil. Não dá. Antigamente, a gente ainda encontrava pastores que, pela honra de lecionar no seminário, se sujeitavam a ganhar 12 cruzados à aula. Mas hoje eles estão ocupados com muitas coisas. Não lhes sobra fôlego para também dar aula no seminário. E não dá para eles deixarem alguma coisa para dar aula no seminário, porque o que vão ganhar não substitui o que eles vão deixar. Consequência, os bons pastores não têm tempo para lecionar no seminário. Os mais capazes nós não conseguimos pegar. Escapa. E isso vai fazer com que o ensino abaixe. São problemas que as nossas igrejas estamos vivendo. São problemas sérios. Difícil de trazer isso no domingo, né? Mas acho que são coisas que a igreja precisa pensar, nós precisamos pensar, nós precisamos considerar dentro de uma visão mais... Minha esposa gosta de falar de uma visão total, global. Ela acha muito que eu tenho dificuldade de ter uma visão global, total. E estou tentando ter aqui uma visão global, total, de algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Acho que eu vejo muito detalhe, não vejo o todo. Muito bem. Então, quarta-feira que vem, muito interessante. Acabamos esse assunto, agora mudamos completamente, tem nada a ver com a história. Como é que você pode fazer para não se estrepar?